todo mundo pronto para aplicar orientação a objetos no front-end, parar de pensar em termos de tecnologia e pensar de forma muito mais orientada a objetos? Eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai mudar a tua perspectiva do desenvolvimento, de como você pensa a tua aplicação front-end e o back-end. O vídeo está muito massa. Falando em mudar de perspectiva, no dia 2 a 4 de outubro, nós temos um encontro marcado próxima semana, é exatamente a semana da transformação.dev. Link na descrição, será um evento incrível, ao vivo, online, gratuito. Ao vivo vai ser muito massa porque a gente vai ter a oportunidade de interagir, de conversar, tirar as dúvidas e falar sobre esses temas de uma forma mais organizada, de uma forma mais profunda, que faça sentido para que você mude a sua forma de pensar, a sua forma de desenvolver aplicações. Vai ser um evento divisor de águas, escreva o que eu estou dizendo, vai te ajudar muito a enxergar o desenvolvimento de uma forma mais madura. Então se inscreve, link aqui embaixo na descrição, não deixa passar essa oportunidade. Essa é a última semana, a próxima semana já vai começar o evento no dia 2 de outubro. Então dica dada, bora para o vídeo que está muito legal a gente entender como aplicar orientação a objeto dentro do nosso front-end. Agora nós vamos iniciar a nossa programação orientada a objetos para front-end. Ainda não é um curso de POO de forma específica, mas se você deixar o like, compartilhar o vídeo, escrever aqui nos comentários, é possível que a gente desenvolva um conteúdo voltado especificamente para falar sobre programação orientada a objetos, que é um tema extremamente importante, já está há décadas aí nos ajudando a organizar as nossas aplicações. Então vamos lá. Primeiro eu queria apontar que POO é um paradigma de programação e como um paradigma, ele tem o objetivo de trazer disciplina para o desenvolvimento. Então, há muito tempo atrás você tinha a programação baseada em GoTo. GoTo é extremamente flexível, você pode fazer o maior absurdo possível com GoTo. O que é que a OO trouxe? O que é que a programação estruturada trouxe? O que é que a programação funcional trouxe? Que são os paradigmas, disciplina em cima de uma forma de escrever código completamente indisciplinada. Então, primeiro aspecto é a disciplina. E o outro aspecto é o aspecto da organização, de como você pensa, de como você imagina a organização da sua aplicação. E é exatamente essa segunda palavra, organização, que eu quero trabalhar com vocês nesse vídeo. Vamos pensar aqui, nós temos um objeto, isso aqui todo mundo conhece, mas quem sabe vai ter um curso, né, um vídeo específico para falar de orientação a objetos, e os objetos têm atributos e comportamentos. Por mais óbvio que pareça, os objetos têm atributos e comportamentos. Uma câmera tem a marca, tem o modelo, tem o peso, tem as dimensões, tem os comportamentos ligar, desligar, tirar uma foto e fazer, sei lá, e zerar o banco de memória. Tem várias funções que você tem, por exemplo, em um objeto como esse. O fato é que não é tão óbvio porque muitas vezes a gente vai criar os nossos objetos nas nossas aplicações e a primeira coisa que a gente faz é separar os comportamentos dos atributos. Esse é um tema para um outro vídeo, eu já comentei sobre isso em alguns vídeos no canal, mas essa separação de comportamentos e atributos é algo que viola, que mata, né? Eu até que chamei o vídeo de estão assaltando a O, ou seja, você cria objetos que só têm atributos e coloca os comportamentos num canto completamente diferente. Mas, partindo do princípio que um objeto é um agrupamento de atributos e comportamentos, eu quero comentar com vocês um pouquinho, né? Eu não vou entrar muito no detalhe do encapsulamento, herança e polimorfismo, que também são temas especialíssimos e importantíssimos e que geram um impacto arquitetural significativo. Então, quando a gente pensa em termos de disciplina, a orientação a objeto relacionada à forma antiga, né, bem antiga, de como os programadores desenvolviam código no passado, ela trouxe disciplina a partir desses pilares, como, por exemplo, encapsulamento, herança, polimorfismo, né? Tem até uma frase clássica lá do Uncle Bob que a orientação a objetos trouxe disciplina para a transferência indireta de controle, que é um tema para um outro vídeo, mas o fato é que esses aspectos geram impactos arquiteturais significativos. Por exemplo, lá no Solid, a letra D, né, a inversão de dependência, por trás ou por baixo da inversão de dependência, nós temos exatamente a herança e principalmente o polimorfismo,
que é o que permite a gente conseguir inverter a dependência de uma forma interessante e conseguir ter múltiplos comportamentos no nosso código. Mas também não é o tema desse vídeo, eu quero focar especificamente na organização. Então vamos pensar na organização do front-end. Como é que a gente organizava código no passado antes dos frameworks? A gente tinha lá a nossa pasta HTML, a nossa pasta CSS, a nossa pasta JavaScript, e a organização era focada e era inspirada em termos de tecnologia. A separação, que era muito clara para o programador, eu tenho HTML, CSS e JavaScript, separo as 3 pastas, integro tudo em algum lugar, e aqui nós temos a nossa aplicação sendo desenvolvida. Só que essa abordagem está muito longe da forma como o especialista do negócio enxerga. Se você for falar, não, aqui eu tenho uma pasta que eu coloco os meus HTMLs. Aí o cara vai perguntar, HTML? Eu não sei o que é. Não, aqui eu coloco os estilos, aqui eu coloco os comportamentos. Então fica estranho você comunicar porque a organização é meramente feita através de tecnologia. Mas essa abordagem mudou. Quando a gente passou para esses frameworks baseados em componentes, a gente passou agora a ter componentes, os componentes continuam utilizando as mesmas 3 tecnologias, claro, tem outras tecnologias como TypeScript e tal, mas o fato é que nós temos o componente e esse componente representa um pedaço da sua aplicação. Fica muito mais fácil você chegar para um especialista do negócio e dizer, não, aqui eu tenho a anamnese do paciente. Eu nem lembro direito o que é anamnese, mas quem é médico vai entender. Eu tenho aqui uma área que representa os dados do paciente. Aqui você tem umas perguntas para saber a condição social desse paciente. Então fica muito mais fácil você conversar com um especialista dizendo, aqui nós temos aquele formulário que vai tentar extrair do paciente se o tipo de acidente que ele sofreu gerou um dano permanente ou não. Ah, sim, eu sei essa parte. Você consegue, através dos componentes, falar muito mais voltado para o negócio do que você conseguia anteriormente quando era separado por tecnologia. De tal forma que a gente consegue olhar o componente e perceber o componente como um objeto. Por quê? Porque um componente ele tem atributos, um componente tem comportamentos, mesmo um componente em React, que é um componente funcional, baseado em função, ali nós temos uma função construtora que é instanciado a cada vez que você define uma tag lá no seu JSX. Ou seja, você define uma tag, por baixo dos panos é feita uma instância daquele componente que vai ter os seus próprios atributos e os seus próprios comportamentos. Então, nós saímos de uma organização baseada em tecnologia para uma organização baseada em orientação a objetos, muito mais voltada para PO. Só que eu queria falar de uma coisa que provavelmente você ainda não pensou, que é importante a gente parar para refletir, que é o seguinte: quando a gente pensa em termos de organização de uma aplicação, uma das primeiras divisões que a gente faz na nossa cabeça é: você é programador front-end ou você é programador back-end? Você trabalha com React ou você trabalha com banco de dados? Você trabalha com transações, né, e consultas ou você trabalha com HTML, CSS e JavaScript? Eu não estou negando a importância que existe dessa divisão, mas o problema é que a gente pega essa divisão, que é uma divisão tecnológica de infraestrutura, e coloca essa divisão no centro da forma como a gente desenvolve. A gente para de pensar em termos de negócio e começa a colocar dentro do centro da nossa aplicação front-end e back-end. E às vezes você está resolvendo exatamente o mesmo negócio. E esse negócio poderia ser muitas vezes compartilhado de uma forma inteligente, tanto pelo back-end como pelo front-end, mas como essa divisão ela gera um limite arquitetural muito claro, ela gera uma divisão que até tecnológica, porque para acessar do front-end para o back-end, às vezes você tem um API REST, às vezes você tem um GraphQL, então há uma divisão muito clara do que é código de back-end e do que é código de front-end. E você de novo está caindo no erro de pensar meramente em termos de tecnologia, aqui no caso em termos de infraestrutura, né? Esse código aqui é back-end. E o que é que acontece é que depois de um tempo você vai tendo uma dificuldade muito maior de reusar as coisas. Se a gente pegar aqui o exemplo da arquitetura limpa, que tem esse foco muito maior, não em separar em back-end e front-end, mas pensar o que é negócio, do que é framework, do que é código de infraestrutura, o que acontece é que quando você pensa back-end e front-end, e essa é a forma principal que você organiza o seu código,
você vai colocar o front-end e o back-end no lugar que era para ser o coração da sua aplicação. Ou seja, o coração da sua aplicação é essas entidades, esses casos de uso. Nem é um vídeo sobre arquitetura limpa, mas só para dar uma perspectiva. Aqui a gente coloca o front-end e back-end bem no meio, bem no coração da aplicação. Faz sentido isso? Não, não faz sentido. O ideal é você organizar de outra forma. E a primeira coisa que sai pela janela, digamos assim, é exatamente o dry, que significa don't repeat yourself. Se você pensa e você separa a sua aplicação back-end e front-end, invariavelmente você faz essa divisão, digamos assim, essa é a principal divisão na sua aplicação, você vai precisar replicar código no back-end, vai precisar replicar código no front-end. Infelizmente, o dry ele vai sair pela janela exatamente porque você pensou muito mais voltado para a tecnologia, muito mais voltado para a infraestrutura do que voltado para você ter negócio num canto, refletir o negócio da forma como o negócio funciona e eventualmente usar esse código dentro do back-end, do front-end, da forma que você quiser. Por quê? Porque o negócio ele é independente de front-end e back-end. Eu até gravei um vídeo falando que as suas regras não pertencem ao back-end. E aqui eu estou trazendo, digamos assim, um outro nível, né, uma nova perspectiva sobre o que eu quis dizer naquele vídeo. Então, a forma como faz mais sentido você organizar, pensando de forma muito mais orientada a objetos, a separar aquilo que é a parte do negócio, dos fluxos da sua aplicação e aquilo que é framework, faz mais sentido você colocar de um lado o que é negócio e do outro lado o que é framework. Não de um lado você ter front-end e do outro lado back-end. Até eu coloquei aqui essa linha verde, né, para fazer uma alusão aqui à ideia da arquitetura limpa, que nós temos aqui a parte vermelha e amarela como sendo o negócio, o core, e o verde é exatamente aquela barreira arquitetural, aquele limite arquitetural que precisa ser pensado para você entender como os frameworks vão acessar o negócio da sua aplicação. Mas aqui a gente está falando de organização, de como você pensa a sua aplicação. Não fique só pensando, todo mundo pensa em front-end e back-end. Beleza, mas o front-end e back-end, eles não devem viver, não devem ficar no centro da sua aplicação. O front-end e o back-end, eles fazem sentido, o framework que é front-end e back-end faz mais sentido nessa camada azul. Em vez de você colocar o front-end e o back-end no meio, no coração da sua aplicação, não. Você coloca o front-end nessa parte azul, você coloca o back-end nessa parte azul. E dessa forma você vai ter o negócio como sendo essa parte central, você tem esse limite arquitetural, que é exatamente essa camada verde, que eu já falei em outros vídeos, e os frameworks, tanto back-end como front-end, ficam nessa parte mais externa. Então, para de colocar front-end e back-end no centro do teu negócio, digamos assim. Essa é a divisão que você cria da sua aplicação e começa a pensar muito mais em termos de negócio, código de negócio que não tem a ver com banco de dados, que não tem a ver com framework, que não tem a ver com qualquer biblioteca que eventualmente você possa usar na sua aplicação. Você separa esse código, escreve esse código de uma forma que represente os conceitos do negócio, represente os fluxos do negócio, e do outro lado você coloca aquilo que é framework, biblioteca, front-end, back-end, Express, sei lá, Next.js, Prisma, banco de dados, SQL, tudo isso fica desse lado azul e do outro lado você tem o negócio. Então, só dando um exemplo, não é sobre pastas, você pode pensar uma aplicação orientada a objetos e colocar tudo isso dentro de uma pasta só. Não é sobre pastas, mas claro que as pastas, a forma como você organiza a aplicação, vai dizer, vai expressar muito de como você está pensando a sua aplicação. Então, eu peguei aqui um exemplo de um repositório que eu tenho chamado Turbo Ripple, e eu tenho aqui duas aplicações, uma aplicação front-end e uma aplicação back-end. Essas aplicações back-end e front-end fazem parte dessa camada azul. E às vezes tem até um pouquinho dessa camada verde também de adaptadores, tá? O fato é que prioritariamente dentro do front-end eu tenho a camada azul e prioritariamente dentro do back-end eu tenho a camada azul. Eu vou acessar banco de dados, vou acessar aqui o web no front-end, vou ter também o web no back-end para expor minhas APIs,
vou ter aqui, sei lá, interfaces externas para acessar um serviço legado e tal. E aqui embaixo eu tenho, por exemplo, o core da minha aplicação, que representa exatamente essa camada vermelha e amarela, separada, dividida, pode ser usada tanto pelo front-end como pelo back-end, o mesmo código pode ser reusado. Daí o fato de que a gente está mirando e focando em ter uma aplicação que a gente respeita o don't repeat yourself. Se você coloca o código no lugar certo, você não precisa ficar repetindo o mesmo código, a mesma lógica, repetindo algum conceito de negócio em mais de um lugar diferente. Por isso a gente precisa saber organizar e empacotar o nosso código de forma que priorize. Esse core poderia ser um outro repositório, não tem problema. Aqui o caso é que nós temos um repositório único, né, um monorepo, e aqui nós temos alguns projetos diferentes. Por exemplo, essa camada verde, eu coloquei aqui ó, os adapters, eu separei da camada azul, que representa tanto a parte vermelha como a parte amarela, que é o core, o coração do meu negócio. E aqui na ponta, na parte mais externa, fica o back-end e o front-end. Então, da mesma forma, se eu voltar aqui para a câmera completa, da mesma forma que antigamente nós fizemos um movimento de sair de uma organização meramente HTML, CSS, JavaScript, uma organização baseada em tecnologia, em linguagens de programação, aí a gente foi para uma abordagem muito mais orientada a objetos, que são os componentes. Hoje em dia, a gente ainda cai nesse erro de separar nossa aplicação em termos de infraestrutura, back-end e front-end, mas tem uma forma mais interessante de você organizar o código, que é exatamente você pensar o código de negócio e um código que não é de negócio, o código externo, aquilo que não faz sentido eu colocar no coração da minha aplicação. Se você pensa dessa forma, você começa a imaginar, beleza, agora como é que eu vou fazer para empacotar essas coisas? Quais projetos eu vou criar para representar o meu negócio separado da minha camada de back-end ou a minha camada de front-end, que são os meus frameworks. E aí você passa para um outro nível, que é descobrir como aplicar isso na prática. Eu mostrei para vocês aqui um exemplo simples só das partes, só para você ter uma ideia, mas o como é exatamente um dos temas que nós vamos abordar lá na semana do dia 2 a 4 de outubro. Eu espero ver vocês também lá na semana, vai ser uma semana incrível, nós já estamos em cima do evento, então clica aqui no link na descrição, faz parte e também divulga esse vídeo, se esse vídeo te ajudou a mudar um pouco a tua perspectiva de como pensar a aplicação, parar simplesmente de pensar em front-end e back-end e pensar muito mais em negócio e no resto, faz muito mais sentido e eu tenho certeza que você vai conseguir ter uma aplicação muito mais orientada a objetos. Então, para mais detalhes, dá uma olhada no link na descrição para que você possa, junto com a gente, no evento online, gratuito e ao vivo, estar aprofundando e debatendo esses temas para que a gente possa desenvolver aplicações de uma forma muito mais madura. Então, pare de pensar somente em termos de tecnologia, pensa em termos de negócio, que eu tenho certeza que a tua aplicação vai agradecer muito o teu empregador também e o teu nível como programador vai subir bastante. Eu te espero no evento, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos para que a gente possa chegar aos 100 mil inscritos aqui no canal da Coder. Um grande abraço e até o próximo vídeo.